E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje não tem treino, hoje não tem dancinha. No vídeo de hoje, conforme vocês viram na descrição e na capa, eu vou falar um pouquinho sobre a minha evolução. Eu pedi hoje cedo nas minhas redes sociais que vocês me mandassem perguntas, dúvidas, curiosidades que vocês tinham sobre a minha evolução e as respostas eu fiquei de dar aqui nesse vídeo. Então a gente já vai começar. A primeira pergunta é do João Henrique 4115. Ele perguntou o seguinte: como foi o caminho percorrido para chegar no seu objetivo e se demorou muito? Esse caminho foi bem sofrido. Eu sempre fui praticante de handball, pratiquei na minha adolescência até os meus 18 anos, foi daí então que eu parei com tudo. Eu comia muito, bebia demais, não me exercitava. E daí numa festa de rodeio aqui da minha cidade, se você não conhece, procura aí no Google, Rodeio de Colorado, Paraná. Eu estava subindo a arquibancada com uma calça branca e ela simplesmente rasgou. Foi então que a minha ficha caiu que eu precisava o quanto antes emagrecer. Foi então que eu comecei a pesquisar na internet umas dietas, alimentações. Já fiz muita dieta louca que vocês nem imaginam, mas eu tenho certeza que de alguma forma elas me ajudaram. Comecei a caminhar, correr, trotar, aí oscilava um ou outro. E foi então que eu comecei a correr percursos já grandes, na verdade, né? Comecei a emagrecer, obtive bastante resultado, emagreci muito. Na verdade, eu cheguei a uns 80 e poucos quilos só de corrida. Mas então eu percebi que a minha pele não estava legal. As coisas estavam caindo mesmo, na verdade. Porque só com corrida a gente consegue emagrecer sim, eu acredito muito nisso, mas não firma muito não. Foi então que eu descobri e coloquei na minha cabeça que eu precisava entrar numa academia, pegar peso, puxar ferro, que não tinha outro jeito. A próxima pergunta é da Pat Harold. Ela falou o seguinte: uau, Ju, quantos anos tinha nessa primeira foto? Nessa primeira foto eu tinha 18 anos, tinha acabado de terminar o ensino médio, estava na flor da idade, só queria saber de festar. A próxima pergunta é do J. Pedro 11JP. Ele perguntou o seguinte: qual a parte mais difícil em todo esse tempo? Para mim, a parte mais difícil foi a alimentação. Trocar a grande quantidade de alimentos que eu consumia por uma quantidade pequena foi tenso, tenso, tenso. Passei muita fome. É aí que eu já emendo na próxima perguntinha que vai da Josi Sanches Silva. Ela perguntou o seguinte: qual foi minha maior dificuldade em abrir mão de um determinado alimento? Como eu disse anteriormente, foi a quantidade, na verdade não foi um alimento. Mais do que eu senti falta, na verdade, foi da bebida. Eu bebia demais e tive que cortar. Cortei radicalmente mesmo. Eu lembro muito bem quando eu saía com os meus amigos, eles iam pra lanchonete, essas coisas. Gente, eu levava marmita. Realmente, eu cheguei nesse ponto que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Eu levava marmita. Quando não, eu só pedia água ou pedia alguma coisa, tipo, dava opção para carne assada, que a gente tem ainda bastante opção, né, de espeto, essas coisas. Mas era isso que eu fazia. A dúvida da A. Carol Moreira é a seguinte: qual foi sua maior dificuldade? O meu tem sido perder barriga, não consigo tirar o pão. Na verdade, eu nunca fui muito fã de pão, assim. Minha mãe sempre fez pão em casa, pão caseiro, mas, tipo, nunca fui tão fã assim. Mas eu posso dizer que a barriga é tenso. Ó, eu trabalhei durante 9 anos no escritório aqui na minha cidade. Eu trabalhava o tempo inteiro sentado, na postura totalmente errada, em cima da barriga. E eu posso dizer até hoje que a minha grande dificuldade é a barriga, que ainda não está do jeito que eu quero. Vocês vão me xingar, porque na foto aí parece que tá ótimo, mas pra mim ainda não tá, eu sei muito bem. A gente se conhece e eu sei que ainda falta isso. Pra mim também tá sendo a barriga, viu, Carol? O Juliano Machado, 1985, perguntou: qual a principal obrigação que você teve que seguir para conquistar essa evolução? Juliana, a principal obrigação que eu tive foi cortar mesmo a comida. Na verdade, o exercício físico nunca foi tanto uma dificuldade para mim. Eu sempre me exercitei, então voltar aquilo que meu corpo já era habituado a fazer, então não foi tão difícil não. O mais difícil mesmo foi a parte da alimentação. Diminuir quantidades, comer certo, tirar fritura, tirar doce. O doce, na verdade, eu não sou fã, gente. Agora, se você me chega aqui com uma fritura para mim aí o bicho pega. As próximas 3 perguntas é mais ou menos a mesma, então eu vou deixar elas aqui embaixo e vou responder elas tudo de uma vez.
A primeira é do JP018, ele perguntou quantos anos durou esse processo. A segunda é do J. Pedro 11JP, ele perguntou quanto tempo demorou para mim ficar nesse shape. E a outra é do Daniel Direito, ele perguntou quanto tempo você ficou assim e se tomou algo como suplemento ou foi só a alimentação certa. Bom, esse processo ele tem durado 11 anos. Fazem 11 anos que eu tô nessa luta, que ainda não atingi meu objetivo. E a parte de suplementação é o seguinte, eu sempre fiz uso. Eu faço uso de whey, BCA, creatina e também pré-treino. O que é mais, assim, que eu não vivo sem é o pré-treino, gente. Me dá muito gás, ainda mais que eu treino de manhã, que eu tô meio ainda dormindo. Ele me ajuda bastante. Essa próxima pergunta agora eu achei bem interessante, ela é da Giovana. Ela é lá de Belo Horizonte e ela perguntou o seguinte: Oi, sobre sua evolução de transformação do corpo, além de alimentação saudável e exercício físico, você usou algum recurso como suplementos ou ciclou? O suplemento, como eu havia falado agora há pouco, eu usei, sempre uso. Isso aí é indispensável para mim. E sobre o ciclo, nunca fiz assim de maneira clandestina, já tive muita gente que me ofereceu, mas nunca fiz. Foi então que eu passei por um médico especializado aqui da minha cidade, ele me receitou tudo certinho, remédio manipulado, na dosagem certa, e eu tenho que ressaltar que me ajudou muito. Quem me acompanhou, eu fiz uma preparação para um concurso de Mister que eu participei. Para quem não sabe, eu sou Mister Colorado 2019. Quem me acompanha sabe que me ajudou muito. Eu sequei demais, demais, demais. Minha gordura do corpo foi assim. Eu não lembro de ter feito, eu acho que eu cheguei a uns 7% de percentual de gordura. Então eu tenho que ressaltar que foi muito bom para mim. Mas, gente, eu sempre ressalto que façam uso com quem entende. Vai atrás do médico, vai atrás do nutrólogo, endócrino, procura alguém que conheça para fazer uso, tá bom? Mas eu recomendo sim. Essa próxima pergunta também é bem legal. O Emerson004 ele perguntou o seguinte: como você fez para ficar musculoso assim? Comendo. Mentira. Essa é a seguinte, essa pergunta é interessante porque não tem segredo, gente. Se eu posso falar para vocês que não tem segredo, não tem mesmo. Todo mundo sabe que a gente precisa comer certinho, comer o que é saudável, em quantidade pequena, se exercitar, dormir bem, tomar muita água, viver da melhor maneira possível, né? Então não tem segredo, gente. É só você colocar uma meta na sua vida. Eu sempre falo o seguinte: você traçando um objetivo na sua vida, coloca um objetivo. Ó, eu quero estar com o corpo de tal jeito daqui 3 meses, por exemplo. É o que você precisa fazer, sem errar, sem falhar, que vai dar tudo certo. Gente, e além de eu me exercitar muito bem, de comer muito bem, saudável, tem um segredinho que eu não falei pra vocês e eu preciso contar. Fazem uns 2, 3 anos que eu inseri em minha vida a terapia. Não sei se vocês conhecem, se vocês fazem uso. Essa pessoa aqui é que me acompanha. Entra no Instagram dele, dá uma pesquisada. Tem muita gente famosa que já está também fazendo uso desse tipo de terapia. Ela tem como prioridade extrair as crenças negativas que a gente tem na nossa vida, que não nos deixam chegar no objetivo que a gente quer. Então, aquele objetivo que a gente quer, uma barriga chapada, um corpo ideal, emagrecer, ele consegue extrair da nossa vida essas coisas que nos limitam. Então, dá uma pesquisadinha, eu posso dizer para vocês que é muito bom. Recomendo super. Tem atendimento online, que agora nessa fase que a gente está vivendo, pode ser atendido online. Então dá uma pesquisada, entre aí que vocês vão gostar. Pessoal que não mandou pergunta, mas deixou carinho, esses daqui, deixou uma forma de carinho para mim, eu quero mandar um beijo. Dizer que eu sou muito grato a vocês também por sempre estar do meu lado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui que eu vou ler e respondo para vocês, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu TikTok, em todo lugar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e ótimo dia.